Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje vou trazer 3 estratégias de proteção de carteira utilizando ETFs. No vídeo de hoje vou falar o que é hedging, vou falar sobre o SPDN, sobre o FTLS, sobre o SPLV, o portfólio e vou mostrar uma comparação entre esses 3 ETFs. Lembrando que isso não é uma dica de investimento, apenas estou compartilhando com vocês os meus estudos e os meus investimentos. Hedge basicamente pode ser definido como uma ferramenta para proteção contra variação de preços do mercado financeiro, protegendo assim sua carteira. Então basicamente é a proteção para quando o mercado estiver caindo. O primeiro ETF que eu vou trazer para vocês é o Invesco S&P 500 Low Volatility, é o SPLV. A gente pode ver que tem uma cotação aí de 63 dólares, né? Um pouco mais de 63 dólares. Dividendo baixo de 2,24% ao ano e a variação nesse ano de 0,22%. Então a gente pode ver que não dá para classificar como ETF de dividendos, porque recebe pouquíssimos dividendos, e não dá para classificar também como uma ETF de valor, uma ETF de crescimento, né? Porque ela tem uma variação aí, apesar de positiva, extremamente baixa. Mas foi criado em 2021, o emissor é Invesco, a taxa de administração de 0,25% ao ano, uma taxa extremamente baixa. Os segmentos são ações dos Estados Unidos, com grande capitalização. O índice rastreado é o S&P 500 Low Volatility, ou seja, baixa volatilidade, né? Basicamente são aquelas ações mais estáveis. Tem exposição a 100 ações com menor volatilidade como utilidade pública do S&P 500. E o total de cotas, deu uma quantidade bem alta de cotas, não tem problema para você comprar ou vender, vai ser bem simples de comprar e vender esta ETF. E aqui a gente consegue ver algumas informações, como as principais posições, né? A gente pode ver aqui que tem Johnson & Johnson, tem Hershey's, tem Atmos Energia, tem a PepsiCo, Coca-Cola, tem a Berkshire, tem a Duke Energia, tem a Mondelez International. Tem até um vídeo aqui no canal falando só sobre ela, eu vou trazer outros vídeos falando sobre Johnson & Johnson, eu já trouxe também sobre Hershey's, PepsiCo eu vou trazer, Coca também vou trazer as principais empresas, né? Mas a gente pode ver que tem muitas empresas aqui que são grandes empresas e não tem aí uma valorização ou uma queda muito grande aí em momentos de crises, né? Então a gente pode ver que a valorização ela existe, né? De 2012 para 2023 a gente pode ver que tem uma valorização, mas não é uma valorização tão expressiva quanto outras ETFs que eu já trouxe no canal. Então não faz sentido tanto para a valorização. E a distribuição a gente pode ver que os dividendos também não faz tanto sentido, porque a gente pode ver que apesar de ter uma alta, a gente pode ver aí o máximo que foi distribuído foi cerca de 1,40 centavos, né, por ano. Então não faz sentido nem para dividendos e nem para valorização. É mais mesmo para em momentos de crise você manter o seu capital um pouco mais seguro. Outra estratégia é o First Trust Long Short Equity. A sigla é o FTLS. A cotação é 50 dólares, o dividendo é de 2,6% ao ano. A variação de 0,82% aí no último ano. Então a gente pode ver que tem uma valorização pequena, né? Pequena, mas ainda positiva, e os dividendos também tem dividendos pequenos, mas ainda está distribuindo. Foi criado em 2014, o emissor é o First Trust, e a gente pode ver a taxa de administração de 1,36% ao ano, então é uma taxa ainda ok. O segmento é alternativo, retornos absolutos e não utiliza nenhum índice. Ele possui posições longas em ações que acredita que na sua valorização, então ele investe em algumas ações que ele acredita que vai se valorizar, e possui opções curtas, né, shorts, basicamente ele opera vendido em opções que acredita na desvalorização nos Estados Unidos e no exterior. Então ele une aí os dois mundos, né, tanto a pessoa que gosta de investir a longo prazo, né, e acredita em algumas ações, e também ele tem aí opções em curtas, né, em ações que ele acredita que vai desvalorizar, operar vendido. Então uma estratégia mista, né, ele investe em duas formas distintas, eu acho bem interessante isso. Tem uma quantidade de cotas razoável também, né, tem uma quantidade bem interessante, então vai ser bem fácil também de comprar e vender ações aí deste ETF. Em relação aqui ao portfólio, a gente pode ver que tem grande quantidade em dólar, né, em 34%, mas investe em empresas que ela acredita, como Apple, Microsoft,
Petróleo Brasileiro, que seria Petrobras, né, uma ADR, né, uma ADR lá dos Estados Unidos para investir na Petrobras, a Vale também, outra ADR aqui, a BHP, né, uma mineradora que eu já trouxe aqui no canal, entre várias outras. A valorização a gente pode ver que não teve uma valorização tão interessante em 2022, né, a gente pode ver que só em 2023 voltou a subir. E aqui distribuição de dividendos a gente pode ver que teve 40 cents aí em 2022. Então a gente pode ver que não é uma empresa que se classificar, não é uma ETF, aliás, né, que se classificaria em valorização ou em distribuição de dividendos. É mais uma estratégia para evitar a perda, né, para diminuir a perda em momentos de crise. E a última ETF que eu vou trazer para vocês é o Direction Daily S&P 500, é o SPDN. A cotação de $15, né, uma cotação baixíssima, dividendos de 3%, 3,45% ao ano, então paga mais dividendos, uma valorização no último ano de 2%, então está bem mais positivo que os anteriores. Foi criado em 2016 pela Rafferty, a taxa de administração de 0,49% ao ano. Ele investe em ações dos Estados Unidos de grande capitalização e utiliza aí o índice S&P 500. Em resumo, ele oferece exposição inversa a grandes empresas do S&P 500. Então basicamente, ele investe aí contra empresas de grande porte do S&P 500, das maiores empresas do mundo. Então faz muito sentido se a gente pensar em não investir nessa empresa, não investir, aliás, nessa ETF em momentos de alta, mas sim em momentos de queda. Quando você acredita que tem uma queda, talvez faça muito mais sentido você investir nesse ETF. E a gente pode ver a cotação aqui, né? O total de cotas, aliás, o total de cotas é bem grande, tem muita gente que investe então neste ETF. E basicamente a gente pode ver que investe em derivativos, né? Investe aí em opções curtas, mas não se deve utilizar essa estratégia como uma ETF fixa, né, ou deixar a maior parte alocada nessa ETF, porque a gente pode ver que só teve queda, né? Ela não tem valorização, ela tem desvalorização. Ah, mas não faz sentido nenhum então você investir nessa empresa. Não faz até sentido, porque olha só em 2022, né, a gente pode ver aqui que ela teve uma valorização de 2022 e 2023, então faz sentido em momentos de crise. Já em momentos comuns, não faz sentido ter essa ETF na sua carteira. Os dividendos a gente pode ver que são bem esporádicos, né? O máximo aqui que distribuiu foi 45 centavos, 45 cents, aliás, em 2019. Então, realmente não faz sentido nem para valorização e nem para distribuição de dividendos. Mas faz sentido aí no momento de crise. Então, se você acredita que vai ter uma crise aí no futuro, tem uma crise se aproximando, talvez faça sentido esse ETF. Mas deixar ele em carteira não faz muito sentido, que a gente pode ver que teve uma alta desvalorização. Ou se for deixar em carteira, deixar apenas uma pequena parte. E aqui na exposição a gente pode ver a valorização de 81%, né? A principal aqui que teve maior valorização nos últimos anos foi de 81%, que foi a SPLV, que é a ETF que investe em ações do S&P 500 de grande capitalização e de baixa volatilidade, né? Então é aqui que teve maior valorização. E em 68% a gente pode ver aqui que teve essa outra estratégia, que é o FTLS, que essa estratégia é basicamente investir em empresas que acreditam que vai se valorizar e também investir aí contra empresas que acreditam que vai se desvalorizar, né? Então a gente pode ver aqui que teve uma valorização de 68% e a maior, né, queda aqui foi de 61%, menos 61%, que é basicamente o SPDN, que é aquela que a ETF que investe aí contra as ETF, contra as principais empresas aí do S&P 500. Então ela investe aí na queda. Então não faz sentido você ter ela em carteira, né, uma grande quantidade. É mais interessante você investir uma quantidade menor, ou é mais interessante você investir apenas aí em momentos que você acredita que vai ter uma crise, né? Talvez não seja interessante carregá-la em carteira por muito tempo, porque vai gerar um prejuízo. Mas tem pessoas, né, que gostam de ter uma segurança a mais e deixam em carteira, apesar de ser um valor menor do que o valor que investe em momentos de alta. E é isso, investidores. Se gostaram dessa estratégia ou de uma dessas ETFs, comenta aí para mim no vídeo. Se você deseja investir ou vai investir em alguma outra ETF,
que você acha que faz sentido também nesse momento aí de hedging. Comenta aí pra gente. E é isso, se gostou do vídeo, clica no curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.